Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para darmos continuidade à nossa leitura bíblica para criança. Hoje nós vamos ler a historinha de José. Espero que vocês gostem, dê o like, compartilhe e ajude o nosso canal na evangelização. Continuaremos ainda no Antigo Testamento. A história de José. José era um dos filhos de Jacó. Costumava cuidar do rebanho junto com os irmãos. Um dia, quando estava com 17 anos, José teve um sonho, no qual todos os seus irmãos se ajoelhavam diante dele. Os irmãos ficaram com raiva e inveja de José, pois achavam que ele era o filho preferido e que queria mandar neles. Um dia Jacó chamou José e disse: "Vá encontrar seus irmãos que estão cuidando do rebanho e me traga notícias." E ele obedeceu. Ao verem José se aproximar, os irmãos dele começaram a pensar em um plano para matá-lo. Ouvindo isso, Rúben tentou salvar da morte o irmão, dando a ideia de jogarem José num poço fundo, pois assim ele teria alguma chance de sobreviver. Quando José chegou, os irmãos arrancaram as roupas dele e jogaram no poço. Mas um grupo de ismaelitas, um antigo povo daquela época, estava passando perto de onde se encontravam os irmãos de José. Judá percebeu os ismaelitas se aproximarem e disse aos outros irmãos: "José é nosso irmão, não podemos matá-lo. Vamos vendê-lo como escravo para os ismaelitas?" Os irmãos concordaram. E assim José foi vendido para os ismaelitas. Então pegaram as roupas de José, sujaram com o sangue de uma cabra e contaram para o pai que José tinha sido morto por um animal selvagem. Jacó, quando recebeu a notícia, chorou muito a morte do seu filho. Os ismaelitas partiram, levando José. Quando chegaram ao Egito, José foi novamente vendido como escravo. Deus, que estava vendo o sofrimento de José, deu a ele um dom especial, que era a capacidade de explicar os sonhos das pessoas. Um belo dia, o faraó, como era chamado o rei do Egito, teve um sonho complicado e pediu para que várias pessoas tentassem interpretar o que as coisas que ele havia sonhado queriam dizer. Ninguém conseguiu. Um trabalhador do palácio contou ao faraó que José sabia explicar os sonhos. Então o faraó mandou-o chamar. José disse ao faraó: "É Deus quem vai dar as respostas para você, e não eu." Daí o faraó contou o sonho que tinha tido. José, inspirado pelo Senhor, começou a explicar. Com esse sonho, Deus está mostrando que durante 7 anos haverá muita fartura no Egito, mas depois virão 7 anos de muita fome. Ao perceber que, por intermédio de José, Deus havia revelado todo o seu sonho, o faraó deu o cargo de governador do palácio a José. Então José, na época, com 30 anos, se tornou governador e percorreu todo o Egito, aproveitando os 7 anos de fartura. Fez com que a terra se transformasse numa grande plantação, e tudo o que colhiam eram armazenado em grandes celeiros. Era preciso se preparar para os tempos difíceis que viriam pela frente. Durante esses anos, José
teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Chegou o período da seca, que o sonho do faraó havia previsto. Por 7 anos não choveu em toda a região. Houve então uma grande fome. José, que tinha bastante alimento estocado, começou a vender comida para todos os que procuravam, pois a fome tinha se espalhado para além do Egito. Vários estrangeiros vinham comprar trigo a José. José reencontra os irmãos. Jacó, o pai de José, soube que no Egito estavam vendendo alimentos e mandou que seus filhos fossem até lá comprar. E os filhos foram, menos Benjamim, que era o mais novo. Quando chegaram lá, se ajoelharam diante de José. Eles não perceberam que era José, mas José reconheceu todos os irmãos. José se lembrou do sonho que tinha tido muito tempo atrás, o sonho em que os irmãos apareciam ajoelhados diante dele. Então José teve uma ideia, armou um plano e disse: quero que um de vocês traga a mim o irmão mais novo que está com o pai de vocês. Enquanto isso, os outros ficarão presos aqui. Depois de 3 dias, ele acabou liberando os irmãos, vendeu a eles os alimentos e novamente preso apenas Simeão. Os demais irmãos saíram em viagem para buscar Benjamim. Quando chegaram em casa, contaram a Jacó o que estava acontecendo. O pai ficou com muito medo de perder também Benjamim. Judá prometeu ao pai que iria trazer de volta o irmão caçula. E todos partiram novamente para o Egito, para levar Benjamim e buscar mais alimentos. José, ao ver seu irmão Benjamim, correu para o quarto para chorar. Voltando até a sala, convidou seus irmãos para almoçarem com ele. Sentaram todos à mesa para comer com José. José deu a seu mordomo a seguinte ordem: coloque em sacos o máximo de alimentos que eles puderem carregar, e também o dinheiro trazido por eles. E na sacola de Benjamim coloque minha taça de prata. Assim foi feito, como José mandou. Ao amanhecer, os irmãos se despediram e partiram. José esperou um tempo e mandou que o mordomo fosse procurar a taça de prata. O servo de José alcançou os homens e disse que a taça do seu patrão havia sumido. Eles deixaram que o servo procurasse a taça e levaram o maior susto quando ela foi encontrada na sacola de Benjamim. Foram todos levados de volta à presença de José, que ordenou que o dono da sacola em que a taça havia sido encontrada permanecesse como seu escravo. Então, os irmãos, principalmente Judá, que tinha se responsabilizado pelo caçula, pediram que outro ficasse no lugar de Benjamim, pois Jacó, o pai, morreria de tristeza se eles deixassem Benjamim para trás. Foi aí que José não aguentou mais e se revelou: sou eu, José, o irmão de vocês. Depois abraçou Benjamim, o caçula. José mandou que eles buscassem toda a família para morar no Egito, e eles partiram. Quando os irmãos chegaram a Canaã, contaram a Jacó que José não tinha morrido, que ele então era o governador do Egito e queria que todos fossem viver lá com ele. Jacó ficou muito feliz, toda a família arrumou suas coisas e foi para o Egito viver com José. José, ao ver o pai,
correu para abraçá-lo e beijá-lo. Foi contar para o faraó: minha família chegou para morar comigo aqui no Egito. O faraó disse a José: entregue a melhor terra para seu pai e seus irmãos morarem. E por muito tempo Jacó e sua família viveram no Egito. Quando morreu Jacó, foi enterrado em Canaã. Ouvimos a história de José, um menino bom que era amado pelo pai, mas despertou a inveja e a ira dos irmãos. Por causa de uma túnica que o pai presenteou, os irmãos jogaram ele no poço e venderam como escravo. Nós não podemos deixar a inveja contaminar nosso coração. Terminamos aqui a história de José, uma história de fé e superação. Foi traído pelos seus irmãos, mas mesmo assim conseguiu dar a volta por cima, virou governador do Egito e quis que os irmãos dele se arrependessem. Por esse motivo que ele pegou Benjamim, para que os irmãos não fizessem com Benjamim o mesmo que fizeram com ele. Mas os irmãos, arrependidos com o que tinham feito com José, José os perdoou. Então, a história de José é uma história de superação e de perdão. Deus abençoe todos. Tchau, tchau.